só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Nós queremos entrar logo aqui na melhor parte do programa, que é a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Temos procurado fazer do programa um instrumento para a propagação da palavra do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que os louvores é importante, mas nada tão precioso quanto a exposição, a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre quando Jesus encontrou Pilatos. Quando examinamos as páginas das Escrituras no Novo Testamento, vimos que nem mesmo Jesus Cristo, com toda a sua graça, conquistou a todos. Até porque também não agradou a todos, em especial aos líderes religiosos de sua época. Na verdade, a maioria desses líderes religiosos e tantos outros que o ouviam, o odiavam também. Eles nunca decidiram dar um mergulho da fé e se tornarem seguidores de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos. Cristo, em suas palavras, dizia: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Está escrito em Mateus 10:37. Cristo ainda dizia em suas pregações: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eram pregações e mensagens contundentes. Conforme a graça, hoje eu gostaria de falar a respeito daqueles que nunca se tornaram discípulos de Jesus. Daqueles que nunca passaram de religiosos, que nunca saíram da fronteira, meus queridos. Pois bem, lembra de Pilatos, o governador da Judéia, conforme está escrito em Mateus 27:2? Muitos pregadores têm especulado a respeito de Pilatos, a respeito deste grande governador da Judéia. As Escrituras nos revelam que sua mulher chegou a insistir com ele para que não entrasse na questão de Jesus, o justo, pois em um sonho ela sofria muito por causa do Senhor, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Irmãos, eu tenho plena certeza de que Pilatos nunca se esqueceu daquele prisioneiro diante dele naquela manhã de sexta-feira. Nosso Senhor Jesus Cristo, com as mãos amarradas, sem ter dormido na noite anterior, depois de ter sido espancado, cuspido, empurrado, escarnecido, com certeza estava cansado, estava abatido. Ainda assim, seus olhos continuavam brilhantes e com uma expressão inesquecível diante de Pilatos, a expressão de amor pelos homens perdidos. Pilatos, o poderoso governador, como todos os demais homens que nunca conheceram a verdade, se aproxima de Cristo, o prisioneiro, e a sós lhe faz a seguinte pergunta, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Que é a verdade? Esta foi a interrogação de Pilatos para com Cristo. Amados, sem dúvida, eu posso lhes afirmar, Pilatos temia a resposta e por isso não a esperou. Por um instante Pilatos demonstrou interesse em conhecer a verdade, mas logo Satanás escureceu-lhe a mente e rapidamente Pilatos se retirou. Porque lemos ainda em João, no capítulo 18, versículo 38, onde está escrito que Pilatos, tendo feito tal pergunta a Jesus, o texto diz que de novo saiu a ter com os judeus. Talvez a resposta de Jesus tivesse perseguido a Pilatos no silêncio do seu coração vazio, queridos. Embora as Escrituras não revelem, quem sabe Pilatos deve ter sido inquietado por muitos pesadelos com o simples carpinteiro de Nazaré, assim como a sua mulher naquela noite de julgamento. Amados, o ser humano é assim mesmo.
geralmente teme e foge da verdade, principalmente quando se fala das Escrituras Sagradas. Sabem que seus erros serão descobertos, revelados, pois está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 ao 21, o seguinte: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu li João capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. Assim como Pilatos, queridos, ainda existem muitas pessoas que agem da mesma forma. Vivem como eternos fugitivos do amor de Deus. Outros, por desfrutarem de cargos e posições religiosas, preferem permanecer na cegueira de suas tradições e de seus dogmas, sem nunca terem a humildade de reconhecer as verdades escriturísticas. Eles têm medo da verdade, pois estes religiosos sabem que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, como escreveu Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Certamente você já ouviu sobre aquela pessoa que vai ao médico, mas teme saber a verdade sobre o seu caso e prefere viver na ilusão. Ela diz: por favor, doutor, prefiro não saber a verdade. Eu tenho certeza que você já se deparou com pessoas dessa forma. Pois é, caro ouvinte, Pilatos temeu e não quis ouvir o que é a verdade, e Cristo respeitou o livre-arbítrio de Pilatos. Cristo não forçou. No entanto, ele, o Senhor, conhece os corações que de fato desejam conhecer a verdade e serem por ela libertos. Deus nos fez seres com livre arbítrio, meu querido. Porém, ele deseja nos conduzir com sua preciosa mão, com sua potente, com sua poderosa mão, com seu espírito. Por isso, Deus aguarda o seu sim, a sua aceitação. Pilatos disse não para Cristo, embora tivesse em sua alma um desesperado grito para dizer sim. A admiração de Pilatos para com Cristo, conforme lemos em Mateus 27, 14, não foi tão forte como a sua admiração, como seu entusiasmo pelas posições e honrarias entre os homens. Pilatos lavou suas mãos, porém sua alma continuou manchada, meu amado. Embora a Bíblia não nos declare, eu imagino Pilatos até hoje tentando de alguma forma, lavando as suas mãos e a sua consciência lhe perguntando: o que está fazendo Pilatos? O que está fazendo Pilatos? Pilatos então ergue as suas mãos manchadas pelo inocente sangue do Cordeiro de Deus e grita: minhas mãos nunca ficarão limpas. Não, Pilatos, elas nunca ficarão limpas. Quando você esteve frente a frente com a luz do mundo, você preferiu continuar nas trevas. Bem que poderia ter reconhecido que eras um pecador, arrogante, e mesmo desfrutando da tua posição e honrarias entre os homens, não passavas de um miserável. Você virou as costas para Jesus, Pilatos. Unicamente ele poderia te salvar. Pilatos, tua alma poderia ter sido purificada no precioso sangue de Jesus. Ao invés disso, você preferiu lavar as mãos culpadas em uma mera bacia com água. Não, Pilatos, tuas mãos nunca ficarão limpas. Pilatos, você poderia ter professado a palavra que se fez carne, mas preferiu os elogios, as bajulações e as honrarias da massa religiosa, dos líderes religiosos. Pilatos, você poderia ter abraçado a verdade, mas não fez. Você preferiu permanecer na mentira. Caro ouvinte, somente Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, nos revela o que é a verdade, conforme está escrito. Pois Jesus mesmo é a verdade.
Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Ele disse, veja, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, e essa palavra é a verdade. Ele mesmo disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele, Jesus, é a verdade que liberta e que salva. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós lemos ainda na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amado ouvinte, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a verdade única e absoluta que Deus nos revela, meu amado, a sua palavra. Qualquer pessoa que pregue ou ensine outro evangelho além do que Cristo e seus santos apóstolos pregaram e ensinaram, está em condição de amaldiçoado. Pode ter certeza. Conforme disse Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, sabe o que Paulo diz? Mas, ainda que nós mesmos, veja, Paulo está dizendo, ainda que nós, eu e os demais apóstolos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele está dizendo, se alguém acrescentar alguma coisa ao evangelho, além do que nós já temos anunciado, que seja anátema. O versículo 9 diz, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Meu amado, meu querido, quantas e quantas pessoas não estão em seus púlpitos pregando coisas além do que Paulo, além do que Cristo, além do que os demais apóstolos pregaram? Invencionice, criam suas visões e dali criam-se novas doutrinas que nem Paulo e nem Cristo pregou e muito menos fizeram defesa. Amado, perceba a grande preocupação do apóstolo Paulo com o ensino errôneo entre as igrejas de Cristo, em especial as igrejas da Galácia, o qual ele mesmo, Paulo, não demora em denunciar. Paulo adverte veementemente que ainda que eles mesmos, ou seja, ele e os demais apóstolos, ou até mesmo um anjo do céu, ou qualquer pessoa pregasse outro evangelho, que tal pregador seja amaldiçoado. Dá para sentir o peso desta sentença sob o zelo e autoridade apostólica de Paulo? Paulo não faz exceção de ninguém, meu amado. Nem dele mesmo, e nem dos demais apóstolos, nem sequer de um anjo que possa vir do céu para pregar outro evangelho ou de qualquer outra pessoa. Paulo diz enfaticamente, categoricamente, que seja amaldiçoado aquele que prega outro evangelho, além do que ele e os demais apóstolos pregaram, independente da função ou da posição de quem quer que seja. Seja papa, seja pastor presidente, seja apóstolo, seja evangelista, seja presbítero, diácono, profeta, doutor, mestre, missionário, seja lá o que for, teólogo, que seja amaldiçoado alguém que pregue outro evangelho além do que ele e os demais apóstolos pregaram. A preocupação de Paulo era exclusivamente com a pureza do evangelho, que por revelação ele, Paulo, recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Paulo ainda nos recomenda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Preste bem atenção, você que se diz profeta, pregador, pastor, homem espiritual. Veja o que Paulo diz.
Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Você sabe o que é mandamentos? É ordem, é um comando, é ensinamento, é princípio. Portanto, é impossível que qualquer homem que se considere ou que se diga pastor, pregador, profeta ou espiritual, não reconheça que o que Paulo escreveu são ordens, são mandamentos do Senhor e não os obedeça, ensinando em seus púlpitos doutrinas que nem Jesus Cristo e nem seus santos apóstolos ensinaram e muito menos fizeram apologia de tais ensinamentos errôneos. Caso contrário, tal pregador, pastor, sei lá o quê, não passa de um homem carnal ou de um falso profeta. E eu digo isso assegurado nas Escrituras, meu amado. Portanto, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aí mesmo, dentro da tua denominação, se você ouvir qualquer pregação ou ensinamento que nem Jesus e nem seus santos apóstolos defenderam, ensinaram e pregaram, recuse aceitar e abomine tal ensino, mesmo que seja o maior e melhor pregador do mundo que esteja pregando, nem que seja o pastor fulano de tal, considerado homem espiritual. Eu quero te dizer que tais ensinamentos podem ser inclusive doutrina de demônios, como disse Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quando Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens, que é só o que a gente vê, que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu li 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas voltemos aqui ao assunto da mensagem. Pense comigo. Se você estivesse numa cela, no lugar de Barrabás, aguardando o dia da sua acusação, e de um momento para o outro lhe concedessem total liberdade, com certeza, você ficaria pensando o resto da sua vida: por que soltaram a mim, que sou bandido, assassino, salteador e quadrilheiro, para matarem a Jesus Cristo, que não cometeu nenhum crime? Meu amado, pela fé, eu posso dizer que Barrabás nunca se esqueceu quando ele foi liberto da sentença de morte e Jesus tomou seu lugar. Aleluia. Creio que Barrabás não foi mais a mesma pessoa. Creio que Barrabás, em seus momentos de sossego, a sós, ouvia ecoar de sua alma a pergunta: por que consideraram Jesus mais perigoso do que eu? Porque libertaram a mim, um malfeitor, e prenderam a Jesus, que nenhum mal cometeu. E quanto ao moço rico, aquele moço rico descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 23. Você pensa que aquele moço, após ter se encontrado com Jesus, foi capaz de continuar sendo o mesmo? Embora ele não tivesse aceitado a Cristo e o seguido, mesmo assim algo aconteceu. Pois ninguém se encontra com Jesus sem que algo sobrenatural lhe venha a acontecer. Você deve estar lembrado pelas Escrituras de como aquele moço rico, certo dia, foi ter com Jesus para lhe perguntar o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Nós lemos isso em Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Havia entusiasmo, havia muito interesse. O que aquele moço rico esperava ouvir de Jesus, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei que ele ouviu o que precisava ouvir. Jesus se sentiu atraído pelo jovem. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, nos diz que Jesus olhou para aquele moço e o amou. Ora, era um jovem de personalidade atraente, um jovem de futuro, com grandes possibilidades. Embora ainda fosse jovem, possuía todas as prendas, todas as qualidades sociais. Era um jovem que gozava de boa fama, era rico, possuía muitas propriedades e sem dúvida poderia prestar bons serviços ao reino de Deus.
No entanto, Jesus viu no coração daquele jovem algo que nem ele mesmo via, nem ele mesmo enxergava. Uma coisa te falta, disse Jesus àquele jovem. O jovem saiu triste, pensativo, frustrado, decepcionado talvez. Pensam vocês que aquele jovem pode se esquecer daquele encontro? Acredite que nunca mais aquele jovem mexeu com dinheiro sem ouvir a doce e meiga voz do Salvador. Aquele jovem nunca mais se esqueceu daqueles olhos ternos de amor que penetraram na sua alma. Os olhos que viu o mais íntimo daquele jovem a ponto de pesá-lo na balança e achá-lo em falta. Uma coisa te falta, era o que martelava na consciência daquele jovem, meu querido. Talvez ele contava dinheiro e cada cédula, vamos dizer assim, ele ouvia: uma coisa te falta, uma coisa te falta, uma coisa te falta. Podemos ter certeza de que, com todo o seu dinheiro, aquele jovem nunca mais pode se sentir feliz e satisfeito, pois ficara atormentado pelo pensamento de que aquela coisa que lhe faltava era o mais importante: o amor. Exatamente, o amor. Se buscarmos nas Escrituras, encontraremos muitos outros, que são da galeria cristã, que possuem seus nomes na Bíblia, porém não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, conforme Apocalipse 13:8. E por que não, meu irmão? Sabe por quê? Porque ficaram à margem do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho. Foram homens que amaram mais as coisas terrenas e as honrarias humanas, as suas posições. Foram homens que estavam firmados em suas convicções religiosas e não na palavra de Deus. E quem sabe até falavam línguas, tivessem visões, curassem os enfermos, fizessem boas obras e usufruíssem de seus cargos no meio religioso evangélico. No entanto, nunca praticaram o verdadeiro amor ensinado por Jesus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37, 38 e 39, que nos diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu li em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. Amados, todos eles tinham algo em comum. E o que então? Tinham posições de destaque, eram ricos, possuíam propriedades. Muitos eram influentes em suas denominações, no meio social, eram até atraentes e promissores. É exatamente assim que a história se repete nos dias atuais. Homens e mulheres promissores, atraentes, influentes, que possuem casas, automóveis e alguns até jatinhos. Porém navegam sem rumo em seus próprios mundos, em suas próprias ideias, filosofias e tradições. Eles fogem da verdade, eles temem a verdade, por isso não querem ouvi-la, preferindo continuar com as suas mentiras. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, está escrito que Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amado ouvinte, não só o mundo, mas também as igrejas estão cheias de navegantes sem destino. São pessoas boas, porém a maioria nunca conheceu a verdade. Infelizmente, a única verdade que a maioria destas pessoas sabe é a verdade ensinada por seus líderes, baseada em tradições e costumes religiosos, onde cada denominação esboça suas doutrinas à luz de seus estatutos. Sim, estatutos estes aprovados e assinados em suas assembleias e registrados em cartórios por uma quantia de dinheiro, o que o faz ter validade. Estes homens rejeitaram e invalidaram a palavra de Deus por causa das suas tradições. Tenho me deparado com algumas pessoas, inclusive crentes, que estão satisfeitos com a sua bondade. Eles dizem: eu sou um bom crente,
Sou um bom esposo, cuido bem da minha família, dou esmola, dou meus dízimos, dou minhas ofertas, pago meus impostos, não fumo, não bebo, não prostituo, não adultero, sou membro de uma igreja, tenho o meu cartãozinho de membro. O que mais seria necessário? Você está lembrado daquela entrevista noturna que Nicodemos teve com Jesus? Nicodemos era um bom homem, cumpridor dos seus deveres de esposo, de cidadão, e até era um homem religioso, era membro do Sinédrio. Nós lemos isso em João capítulo 3, versículo 1. Mas o que Cristo disse para ele, você lembra? Necessário vos é nascer de novo. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 7. Não foi para aquela mulher apanhada em adultério, descrita em João capítulo 8, versículo 3, que Jesus disse, necessário te é nascer de novo, porque isso era evidente, sem dúvida, aquela mulher, precisava mudar de vida. Também não foi para o ladrão na cruz, descrito no capítulo 23 de Lucas, que Jesus disse, necessário te é nascer de novo. Pois obviamente Jesus viu arrependimento naquele ladrão ao pedir, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós lemos isso em Lucas capítulo 23, versículo 42. Ao afirmar a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Jesus estava mostrando que não só assassinos, ladrões e adúlteros necessitavam passar pelo novo nascimento, mas também aquele que se acha bom e honesto, inclusive os religiosos. Todos indiscriminadamente necessitamos nascer de novo, nos revestirmos de Cristo e andarmos em novidade de vida. Necessitamos morrer para o pecado, ser sepultado nas águas batismais em nome do Senhor Jesus Cristo e ressuscitar como uma nova criatura, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz: de sorte que fomos sepultados com Ele. Ele quem? Jesus. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Lemos ainda em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É em Cristo, meu amado. Não é em título, não. Mas em Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas alguém poderá argumentar, meu irmão, eu não sou tão ruim assim como você pensa, como você está dizendo. Talvez eu nem precise desse novo nascimento. Talvez eu precise apenas de uma reformazinha. Todavia, meu amado, Jesus continua dizendo, necessário vos é nascer de novo. Cristo chama você, assim como chamou a Pedro, assim como chamou a André, Tiago, João, Natanael e a tantos outros discípulos. Pois está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Caro ouvinte da palavra de Deus, é a você e a mim que Cristo veio buscar e salvar. Você disse a Cristo o quanto ama? Você já disse isso? O quanto você o ama? Você já demonstrou esse amor a Ele, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida? Você já pediu ao Mestre que te perdoe e te purifique com seu precioso sangue? Se ainda não fez, por que não fazer agora? Pois está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu li Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Meu querido, minha querida, caro ouvinte, que o Espírito Santo
confirme esta palavra em teu coração, para que surta efeito de salvação em tua vida, meu querido. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.